Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a diferença que eu já vi, minha experiência, de shows internacionais e shows nacionais. Quais são as principais diferenças pra mim? Bom, antes da gente começar, vocês já sabem o que eu vou dizer. Sim, se inscreva no canal, ative as notificações e, por favor, curta este vídeo. Além das minhas redes sociais, fora daqui. E para quem quiser conhecer meu trabalho, minhas redes sociais, para vocês conhecerem o mundo da cartonagem. Agora, a gente vai começar mais um vídeo informativo de show, porque é para isso que eu tô aqui, para informar vocês, antes de vocês se aventurarem num show internacional, eu tô aqui para isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, ou hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela teve uma dúvida que pra mim era meio que óbvia e pra ela não tinha noção. Então eu já coloquei aqui pra falar nesse vídeo aqui também. Então, se caso vocês tiverem alguma curiosidade ou alguma dúvida, coloca aqui porque isso pode virar um vídeo. Bom, eu tô aqui falando das minhas experiências. Pode ser que aconteça de vocês irem em algum show e, cara, não for nada do que eu tô falando aqui. Mas é as minhas experiências. Então, no vídeo de hoje, gravação de hoje, eu já fui em 5 shows, tá? Então, eu tenho uma base. Só se eu fui muito sortuda de todos os outros shows do planeta ser diferente e os meus 5 foram assim. Acho que não. Se caso mudar minha opinião, eu faço um outro vídeo. Se não, vamos falar sobre as principais diferenças aqui. Tá bom. Primeiramente, eu preciso informar vocês que eu não sou uma pessoa assim de ir em show nacional. Não é que eu tenho algum preconceito. Não é isso. É que eu tenho preguiça. Obrigada, tchau. Acabou o vídeo. Não, tô brincando. É porque realmente, assim, gente, normalmente, quando vem pra minha cidade, são shows de sertanejo. Acredito que, sei lá, 90% dos shows no Brasil é sertanejo ou funk. Funk eu tenho muita vontade de assistir Glória Groove, um dia eu vou. Mas sertanejo eu tinha uma vontade de ir em um show específico, que chama Marília Mendonça. E eu não vou mais ter esse privilégio de assistir uma das melhores cantoras do país, assim. Eu sofri muito quando ela faleceu. Então, por causa dessas situações, eu não sou de ir em muito show, porque eu não sou do rock. Nossa, eu escuto rock. Não, pelo contrário. Acho que o estilo que eu mais escuto é MPB. Nos Estados Unidos, né, as músicas americanas, a nossa MPB lá é folk ou indie. Então, é mais estilinho Lollapalooza. É mais esse estilo que eu escuto. Por mais que eu goste de rock clássico e eu gosto muito, não é uma coisa que eu escuto sempre, sabe? Eu escuto, mas não tanto quanto MPB, indie folk. Eu escuto mais. E, cara, shows de MPB que eu iria no Brasil, eu gostaria muito de ir no Ana Vitória, eu gostaria muito de ir no Melim, mas são shows que não chegam na minha cidade. E eu tenho um pouco de preguiça de fazer viagem, eu já faço muita viagem pra ir no show internacional, mas é porque o show internacional não chega na minha cidade. Esses shows de MPB chegam até, ou pelo menos chegam em Rio Preto, que é 40 minutos daqui. Mas sertanejo tem toda semana. Mas eu, Flávia, novamente, só teria ido na Marília Mendonça, assim. Então, por isso, eu vou muito pouco em shows nacionais. Aqui eu vou dar a experiência de shows que as pessoas me contam, tá? Ai, Flávia, fui no show de tal pessoa. Normalmente é sertanejo. Fui no show de tal pessoa, fui no show de tal pessoa. E aí veio me contar, porque sabe que eu sou viciada em shows. E aí, por base dessas experiências das outras pessoas, que eu vou contar aqui, tá? Quanto a show internacional, eu vou dar a base dos meus shows. E vou citar 2 exemplos de shows que todo mundo ficou sabendo de um atraso, assim, gigantesco, que foi shows internacionais. Se não me engano, os 2 shows foram no Rock in Rio. Um foi da Rihanna e o outro foi do Guns N' Roses, que o X-Rose deu um pitchzinho lá dele. E nesses 2 casos, os shows demoraram 2 horas de atraso pra começar. Mas, já dando um spoilerzão de tudo que eu vou contar aqui, normalmente não é assim, tá? Show internacional é cravadinho horário. Já show nacional, vocês sabem. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava conversando com uma amiga e ela fez um comentário de algo muito simples pra mim e que pra ela era tipo, uou, como assim? Não sabia. Que é data de show. Show nacional, normalmente, são shows de final de semana. Exceto o Rodeio, FESIC ou qualquer coisa assim de eventos que possam acontecer na sua cidade. FESIC é aqui de Catanduva, mas pode acontecer, nem sei se isso tem mais aqui.
Não sei. Na maioria das cidades, acredito que rodeio tenha. Então, quando é rodeio, aí as datas podem acontecer de semana. Mas normalmente shows nacionais acontecem de final de semana. As pessoas trabalham. É muito mais fácil as pessoas irem em shows, principalmente se for de sábado à noite. Então, normalmente, os shows nacionais são de sábado à noite. Show internacional não tem dia. Tá brincando comigo? Tanto que estou gravando no dia 30 de agosto de 2022. Hoje está acontecendo o show do Iron Maiden em Ribeirão Preto. E hoje é uma terça-feira. E hoje eu tava conversando com essa amiga e falei, meu pai tá indo, porque meu pai foi pro show. Eu não, mas ele foi. Não é que eu não gosto de Iron Maiden, já assisti até. E o show é perfeito. De verdade, gente. Um show impecável. Eu só não fui por causa da compra do ingresso. Eles compraram pista comum, que é meio de estádio pra trás. Eu sou muito baixinha. Então eu falei que eu ia assistir o show pelo telão, então não compensava pagar um ingresso de show internacional pra assistir no telão. E aí eu comentando isso com a amiga, ela falou assim, mas tem show de semana? Sim, gente. Shows internacionais podem acontecer a qualquer dia. De segunda a domingo, porque eles não se preocupam tanto em ser no final de semana. Primeiro que quando a banda vem pra cá, normalmente eles vêm por causa do Rock in Rio, quando tem muito show assim por volta de setembro. E eles vão ficar até fazer o show do Rock in Rio. Então eles têm que aproveitar o máximo dessa banda pra vender outros shows, outros ingressos. Então, o dia que der, porque no Allianz, no Ribeirão, tá tendo show toda semana. Então, o dia que der, eles encaixam. Complicou. Aí você deve pensar, mas as pessoas trabalham, é a mesma questão. Se eu vou no show de sábado nacional, eu vou querer ir no show de sábado internacional. Aí que tá a diferença. Vamos dar o exemplo, sei lá, Bruno e Marrone. É a primeira dupla que veio na minha cabeça, tá? Vocês iriam num show do Bruno e Marrone numa quarta? Não. Por quê? Vocês podem até ir, mas normalmente não. Por quê? Porque vocês sabem que uma hora ou outra vai vir no sábado e vocês vão ter a oportunidade de assistir. Agora, uma banda internacional, vou dar um exemplo do Iron Maiden, que não vem sempre pra cá. Vem, tipo, uma vez por ano, ou às vezes não é todo ano que eles vêm. Eles vão vir apenas nessa data, você tem apenas um show pra ir nesse ano, e o show caiu numa quarta-feira. Você vai perder? Não, você vai dar um jeito e vai. Então, uma das principais diferenças é isso. Show nacional sempre é de final de semana, show internacional, qualquer dia é dia. Hoje, terça-feira, está saindo, já saiu, na verdade, 5 ônibus aqui da minha cidade de Catanduva só para esse show. Imagina das outras cidades. Agora sim, segunda diferença, atraso. Flá, show internacional atrasa? Na minha experiência, não. Tanto que eu estava conversando com uma amiga que vai comigo no Backstreet Boys em janeiro. Quando a gente estava comprando o ingresso, a gente estava conversando, a gente fez uma chamada ao vivo para conversar e comprar juntas. E a gente conversando e tava marcado acho que 9 horas também o show. Aí ela, 9 horas, vai começar entre 10 e 11. Aí eu falei, não, Andréia. Ela chama Andréia. Vai começar às 9. Aí ela, não, Flávia, sempre atrasa. Eu falei, Aí a gente foi ver a diferença. Por que ela achava que atrasa e eu acho que não? Porque eu perguntei, você já foi a algum show internacional? Ela falou assim, eu já fui no Rock in Rio. Rock in Rio é diferente de você ir numa experiência de um único show. Vamos dar um exemplo. Esse ano teve já o Lollapalooza. Eu não fui. Gostaria muito de ir. Eu gostaria mais de ir no Lola do que no Rock in Rio. Porém, as pessoas que foram eu vi pelo TikTok. Muita gente reclamando de atrasos, de esperas, de filas gigantescas. Por quê? Entende que no Lollapalooza são vários shows para serem organizados. Entende que se uma coisinha atrasar, todo o restante atrasa? Então vamos dar um exemplo. Começa, sei lá, 2 horas da tarde normalmente, né, esses eventos grandes, e vai até, sei lá, de madrugada, 10 horas, 11 horas da noite. Uma vírgula que atrasa, toda a programação vai atrasando. E se um atrasou 10 minutos aqui, isso vai virar 15 depois, que vira 20 depois, que vira 3 horas depois. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E o Lola, provavelmente aconteceu isso, alguma coisa atrasou no começo que foi atrasando e acumulando. E muita gente reclamou de muitos atrasos. Se eu não me engano, foi no Rock in Rio. Não vou lembrar as datas. Se eu também não me engano, não foi no mesmo ano. Uma vez a Rihanna atrasou 2 horas pra entrar. Não vou lembrar o motivo. E o Guns N' Roses, o X-Rose, teve um piti nos bastidores. E demorou 2 horas também pra entrar no palco. E o dele foi porque ele simplesmente falou que não iria entrar. E o pessoal fez de tudo pra convencer ele até ele conseguir entrar. Não vou saber por que também ele fez isso. É um show muito famoso que
Ele sentou, ele pegou uma cadeira, sentou no palco e fez uma parte do show sentado. Eu acho que vocês vão lembrar disso. Quando você vai num show único, tá marcado às 9, normalmente vai começar no horário. Porque não tem nenhum tipo de atraso antes. Só se acontecer da banda atrasar pra chegar. Ou os pitzinhos que podem dar. Tirando isso, gente, vai começar no horário. Depois que eu perguntei isso pra ela, era óbvio. Eu falei assim, não, Andréa, você foi no Rock in Rio. Uma coisinha que atrasa tudo. Todas as experiências que eu fui, nenhuma atrasou. Então, na minha experiência, show internacional não atrasa. Agora, show nacional, vou dar de base os shows que pessoas próximas a mim foram. Faz um tempo, meus pais foram no show, eu não sei se chama Amigos o show, eu acho que sim. Que é aquele show que tem o Leonardo, o Zezé de Camargo e Luciano, é Amigos que chama esse show, em Rio Preto, aqui perto, 40 minutinhos aqui da minha cidade. E tava marcado, nem vou lembrar o horário, começou 2 horas depois, teve 2 horas de atraso. Gente, eu acho isso uma falta de educação tremenda. Eu sei que pode ter acontecido algum imprevisto, mas se eu fosse o artista, eu chegaria no palco, pediria desculpa e explicaria o motivo. Não teve nenhuma explicação, só começou 2 horas depois. Essa é a diferença, assim, maior gritante pra mim, que é o atraso. Terceira coisa. Show internacional começa entre 8 e 9 horas da noite. Porque 11 horas, meia-noite, você tá liberado e tranquilo. Agora, o show nacional, normalmente já começa quase meia-noite. Que é até por isso que eu acho que eles não colocam show de semana. Ainda bem. Além de outros mínimos, assim. Organização. Organização, gente, é base. Organização de evento de show internacional é gigante. São estádios com capacidade de 50 mil pessoas. Então, precisa de uma organização, assim, fortíssima. Esse primeiro show que a gente foi, do Iron Maiden, que foi no dia 26 de março de 2016, foram vendidas 42 mil ingressos para esse show. Isso só em um dia, num estádio que foi no Allianz Parque. Quando é um show nacional, dá muita gente? Pode dar muita gente, mas 40 mil pessoas tem que ser um evento. Tem que ser algo grande, um rodeio, que eu falei. Ou algum evento, não sei. Mas um show único, normalmente não dá a capacidade de 40 mil pessoas. Dá 20 mil pessoas. Dá no evento. Mas vocês entendem que um evento internacional pede uma organização melhor? E isso se beneficia quem tá lá. Outra coisa é a própria estrutura do evento. Vamos dar um exemplo. Show internacional é estádios grandes, estádios que já estão preparados para aquilo. Show nacional, gente, show nacional pode ter em qualquer lugar, até em praça. Vocês sabem. Então não é a mesma estrutura. Eu já fui num cover do Kiss em Vista Alegre e foi na praça. Era um cover. Tava muito legal. 1.000 pessoas no máximo? Nem isso tinha. Era estilo uma quermesse. Tava muito gostoso. Não tô menosprezando shows nacionais, tô falando da minha diferença. Porque pra mim é uma diferença gritante. Você precisa de uma estrutura melhor, de uma organização melhor, de um policiamento melhor, de uma segurança melhor, quando é um show internacional. Agora, somente umas curiosidades que algumas pessoas me perguntam, então pode ser alguma dúvida de você, então eu vou colocar aqui também. Show de abertura. Tem? Olha, depende do show, depende muito do show. Eu não sei como funciona essa questão de ter ou não ter. No Rock Fest que a gente foi, que foi um festival de shows de rock lá no Allianz Parque mesmo, teve um show de abertura. Foi muito legal, inclusive. No show do Iron Maiden, que eu fui em 2016, teve o show do Anthrax de abertura. Se você não conhece rock show, o Anthrax é uma banda muito antiga, muito famosa. E eles abriram o show do Iron Maiden. E pra quem conhece, existe um brasileiro que foi considerado já um dos maiores guitarristas do mundo, que é o Andreas Kisser. É incrível, a gente tem que ovacionar nossos brasileiros, sim, por qualquer conquista deles. Ele é, assim, sensacional, eu já assisti ele 2 vezes. Eu acredito que ainda hoje ele faça parte da banda Sepultura. Já assisti o Sepultura no Sesc da minha cidade, foi sensacional, porque a gente estava bem perto deles. E nesse dia, no show do Iron, o Anthrax convidou o Andreas pra tocar, então foi muito legal. Os outros shows que eu fui, não teve show de abertura, então eu não sei muito bem a regra dos shows de abertura. Quando tem, quando não tem, quanto é mais fácil ter. Evento é mais fácil ter, tá? Os eventos de Lollapalooza, Rock in Rio, essas coisas, é muito mais fácil ter, que nem o Rock Fest
teve um show de abertura. Tirando isso, é mais difícil, né? Que nem o Iron Maiden teve, mas os outros shows que eu fui não teve. E outra coisa também que perguntam muito é sobre a simpatia deles e se eles tentam falar português. Eu vou falar por banda, que eu acho que fica mais fácil. O Iron Maiden, eles interagem demais com o público. Ele vai falar em inglês, ele vai tentar mandar um obrigada, São Paulo, Brasil, Ribeirão Preto, eles tentam falar o nome da cidade, mas normalmente eles vão falar na língua deles. O Iron, eu lembro do show de 2016, foi uma época meio conturbada, assim, com política. Eles têm essa questão de justiça política muito forte na banda. Se você pegar algumas letras, eles fazem muitas críticas sociais e políticas. Então eu lembro em 2016 dele colocar uma bandeira do Brasil nas costas e falar algumas coisas da política que estava acontecendo aqui na época. Então, o Iron é muito simpático com o público, ele tenta conversar, ele tenta falar com você, eles são muito simpáticos. Os Scorpions também, porém eles são um pouco mais fechados, eles são pessoas mais introvertidas. Não sei se é essa palavra, mas eles são pessoas mais quietinhas. Eles conversam com o público, mas não que nem o Iron. O outro show que eu fui foi o Foo Fighters. Foo Fighters, cara, eles são demais em palco. Demais. Eles gostam de conversar, eles gostam de brincar. O show que eu fui teve um pedido de casamento no palco. Foi muito legal. Então eles tentam ao tempo todo, como é que eu vou dizer? Eles tentam deixar o público cada vez mais confortável. E quanto mais, assim, você gostar daquilo, mais eles vão gostar também. Então, eles são muito, extremamente simpáticos. O Kiss, eles são pessoas mais velhas, então eles são um pouquinho mais fechados, que nem o Scorpions. Porém, o Kiss, eles têm todas aquelas questões de efeitos acontecendo o tempo todo, e eles tentam, o Paul tenta muito falar em português e em inglês com o público. Ele quer bastante os gritos do público, o envolvimento do público ali com eles. Então eles tentam bastante. Mas eu acho que assim, de todos os shows que eu fui, desses que eu falei, talvez o Foo Fighters ganhe de simpatia. Agora falando do Rockfest. No Rockfest teve um show de abertura, que eu não vou conhecer a banda pra falar o nome. Depois teve o show do Europe, do Halloween, do Whitesnake e por último Scorpions. O Halloween, quando eu fui eu não conhecia a banda. E eles são incríveis de palco. Eles têm, acho que uma das maiores presenças de palco que eu já vi. Eu acho que a maior presença de palco que eu já vi em show é do Iron Maiden. O Bruce, ele tem um domínio do palco que, é difícil você ver. Ele é sensacional. E o Halloween me surpreendeu o quanto eles são bons nessa questão de aproveitamento do palco. Eles são incríveis. Também são bem simpáticos, eles fazem várias performances, então é muito legal o show do Halloween. Não conhecia nenhuma música e mesmo assim eu amei o show. O outro seria o Whitesnake. Whitesnake é uma banda também bem antiga, meu pai foi no Rockfest pra assistir o Whitesnake. Foi assim, muito, muito legal mesmo. Porém também eles são um pouco mais fechados. Eles são simpáticos. Eu acho que eu nunca fui num show que eles não eram simpáticos. Eles são simpáticos, porém são mais fechadinhos, tá? E agora eu vou falar da maior simpatia que eu já vi em palco. O Europe. Você conhece. Tem uma música que chama The Final Countdown. Vocês conhecem, vai por mim. A gente foi sem esperança nenhuma, assim, pro Europe. E, gente, é incrível. O vocalista, eu não sei o nome. Ele tem uma presença de palco incrível, impecável. Não supera o Iron Maiden, mas é muito, muito, muito incrível. E o que eu mais gostei foi o único show que eu já assisti que ele desceu na plateia. Gente, ele desceu na plateia, ele deu a mão pras pessoas, assim. Eu tava de arquibancada! E, cara, eu queria estar ali. Então, assim, foi das maiores experiências que eu já tive em show. E o Europe está na minha lista. Não tem show deles programados pra esses meses. Mas assim que eles vierem, eu tenho certeza que eu compro. Eu quero muito ir num show do Europe. Muito. Bom, gente, mais um vídeo finalizado. Muito obrigada por ficarem aqui comigo. Mais um domingo assistindo um vídeo informativo de show. Mais uma vez eu vou dizer, por favor, se inscreve no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Além de ver as minhas outras redes sociais e meu trabalho. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho e a gente se vê no próximo domingo.